Isso aqui é uma coisa que é muito interessante e que a gente tem que ter muita atenção, tá? Certo? Porque faz parte também de uma série de coisas que a gente precisa entender, principalmente quando se é médium ou se trabalha com médium, tá? O esclarecedor também precisa saber muito bem disso aqui, né? Que é o papel do médium nas comunicações, certo? E faz muita diferença você saber o seu papel quando você faz as coisas. E quando você está nesse meio, saber o papel que o outro está fazendo. Então, pouca gente entende o seu papel. Certo? É médium, tá, mas qual é o papel do médium? Receber coisas do além. Não é. Ou também é. Mas tem muito mais coisas do que isso. Médium é meio, né? Então, por aí se pode tirar muitas conclusões erradas, certo? Então, primeira coisa. Uma grande problema dos médiums que a gente enfrentou aqui naquela semana passada com a psicografia e vai enfrentar aqui com o exercício de psicografia que a gente vai fazer depois, certo? Tá? Como distinguir se é um espírito que está se comunicando ou uma entidade qualquer se comunicando através de mim, ou seja, eu estou fazendo o papel de médium, do que eu simplesmente imaginar e escrever, né? Então, essa é uma pergunta que está lá no livro dos médiuns. Desse jeito, como distinguir se o espírito que responde é o próprio médium, ou a alma do médium, certo? Ou a ponta encarnada do médium, certo? Ou um determinado espírito, um terceiro, né? Uma entidade terceira, uma terceira consciência. Será que sou eu? Ou é outro qualquer, um terceiro, né? Então essa é a grande pergunta que vocês se fizeram aqui. Certo? Será que veio da minha cabeça? Ou será que é realmente aquilo que tem que ser? Né? E esse é uma grande pergunta. Eu nunca tive essa pergunta, mas por quê? Porque a resposta é muito importante. Pela natureza das comunicações, né? Estude as circunstâncias e a linguagem e as distinguirá. Foi exatamente o que Dionísio viu. Eu nunca vou escrever vós. Vós sois... Isso aí não é meu palavreado de jeito nenhum, né? Certo? Então ele já percebeu que pelas palavras que ele usou, ele nunca usaria. Então, né? Ou mais altas ou mais baixas, ou usar termos que você não usaria no corriqueiro. Então, fica fácil, né? Ou então, no estado alterado de consciência, é mais fácil para o espírito do médium se manifestar, ou seja, uma personalidade ou uma consciência do médium, né? Certo? No caso dos médiums que ainda estão em consciência 5, de baixa energia, eles têm as várias, né, fragmentos, ou as personalidades múltiplas dele que podem se vir e escrever. É ele? Não, não é. É uma personalidade dele, é o espírito dele, mas é uma outra instância, ou uma outra consciência, né? Para quem está em alta energia, pode vir uma outra consciência dele, então é a consciência 6 e pode vir a consciência 7, a consciência 8 ou a consciência 9 e escrever. Pode. Tá? Então como é que eu vou distinguir que sou eu? Fica mais difícil. Mas importa? Às vezes não. Certo? Porque se encontra mais livre do que o seu estado normal, né? Então, ele está em estado alterado de consciência, ou seja, não é ele.
com certeza não é um médium. Porque se ele está em estado alterado de consciência, ele vai transmitir alguma coisa que, mesmo que venha do espírito dele, né? E aí nesse caso é um espírito com E maiúsculo, né? Que faz parte de toda a sua totalidade, né? Ou se é de um outro espírito, né? Então, lá no Livro dos Espíritos ele dá esse conselho aqui, né? Aliás, há respostas que não podem atribuir ao médium, ou seja, a ponta encarnada, ou o meu estado de vigília, né? De modo algum, né? De modo algum. Não, eu nunca vou escrever voz, como foi dito aqui no encontro passado, né? Eu não vou escrever isso. Não sou eu. Não é a minha ponta encarnada que está falando isso, né? Por isso, estude e observe, né? Na verdade, por isso também é que a gente aconselha aqui o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Porque só o autoconhecimento vai saber se é você ou não, certo? Se é você ou não que está falando, pelo autoconhecimento. Como ele disse, eu nunca vou escrever voz. Esse tempo verbal é, né, totalmente alienígena para mim. E vocês escreveram coisas também que não são de vocês. Ponta encarnada. Certo? Então isso aqui é importante. Eu vou receber um recado. Eu mesmo já recebi recado de mim mesmo. E não fui eu que escrevi. Foi o meu espírito, alguma instância minha, diferente de mim, né, que escreveu, né, uma comunicação entre as diversas personalidades. Ótimo, tranquilo. Faz parte da psicografia, faz parte de ser médium. Você manifestar aquilo que não está aqui também é um tipo de mediunidade. Então não se preocupem com isso, né? Sem você escrever ou falar, você não vai saber se é seu ou não. Então, sempre eu digo, falem, digam, escrevam, né? Passem a mensagem. Aí depois que materializar a mensagem, vocês vão ver se é de vocês ou não. Vai ter partes de vocês? Vai, claro. Por quê? Porque aquele espírito ou aquela consciência que está se comunicando, já que a gente dificilmente é o médium mecânico, né? Certo? E aqui não tem nenhum médium mecânico, então ele vai usar as suas palavras, certo? As suas palavras para se comunicar. Então, você pode até ver as palavras que você usa ou usaria ou não, né? Mas elas estão aqui. É você que vai se expressar. E ele vai expressar usando a sua palavra, os recursos que você tem. Certo? Outra pergunta interessante lá do livro dos médiuns, né, o espírito médium pode adquirir conhecimento em existências anteriores e essas inacessíveis devido ao corpo físico, mas para o seu espírito é acessível? Como eu disse, você é a ponta encarnada, e quando a gente está aqui neste corpo, as informações que a gente tem disponíveis são aquelas que estão gravadas nesse cérebro, certo? Eu sou muito maior e tenho muito mais conhecimentos do que estão gravados aqui, certo? Mas eu só tenho acesso ao que está aqui, que às vezes eles fazem download, né? Você recebe informações que são durante a noite, que são gravadas no seu cérebro, e depois você manifesta durante o dia ou quando necessário. Então isso aqui é importante. Nós temos muito mais
muito mais informação do que nós temos encarnados ou em estado de vigília, porque nós conhecemos muito mais do que está aqui dentro, e nós só temos acesso ao que está aqui. Então, isso é verdade. Então ele pode tirar do fundo de si mesmo as ideias que parecem ultrapassar o alcance da sua instrução, dos seus conhecimentos. Sim! Por quê? Porque eu tenho um outro cérebro, né? O cérebro astral, né? Então eu tenho uma outra parte de mim, outras consciências que também vão me agregar conhecimento. Sim, é possível. E é isso que ele está falando aqui, ó. Isso acontece muitas vezes nos casos de desdobramento, mas ainda assim existem circunstâncias que não permitem a dúvida. Estude longamente e medite, né? Pode ser, né? Mas aqui, para a gente, não está importando se sou eu ou não. Por quê? Porque todo mundo aqui está em alta energia. Todos aqui têm as suas consciências 5 fechadas, integradas na consciência 6. Todos aqui nessa sala somos 6. E os 6, né, tem muita coisa boa para falar, tem muita coisa boa para ensinar, certo? Então não importa, eu vou conseguir acessar as coisas minhas ou de outrem. Se forem minhas é 6, 7, 8 e 9. Poxa, só consciências bem maiores que a nossa, né? E se for de outrem, melhor ainda, né? E quando a gente trabalhar aqui, né, fazendo psicografia, provavelmente ou é a psicografia de pessoas ou de consciências mais elevadas que a nossa, igual à nossa, ou mais baixa que a nossa. Tanto faz, né? E se é uma coisa mais baixa que a nossa, a gente já sabe que não somos nós de jeito nenhum. Certo? Porque nós já passamos por esta etapa. Então, não interessa. Escreve. E depois estuda longamente o que foi dito e medita sobre aquilo. E você verá se aquilo ali que foi escrito não foi por você, foi por outrem, e quem escreveu e com que intuito. Então, fazer aí um trabalho de compreensão de texto, né? É muito bom, certo? Deixa eu ver, pode ser? Não, tá. Então, o importante, o que é mais importante aqui? O importante de qual comunicação é a mensagem e não o mensageiro. Então, o mais importante é a mensagem e não o mensageiro. Se sou eu que estou escrevendo, ótimo. Se for um terceiro, ótimo. Certo? O mais importante aqui é a mensagem. Certo? Então, essa mensagem precisa ser passada. É médium, também é mensageiro. Então, não importa quem escreveu, importa é a mensagem que foi dada. Tenham sempre isso em questão, certo? Passar a mensagem. O que importa é a natureza da mensagem. Qual mensagem? Certo? Se é uma mensagem de estímulo, se é uma mensagem de ensinamento, se é uma mensagem de desabafo, se é uma mensagem, né, de um recado, não interessa. Imagina se Chico Xavier, até aquele filme, né, Cartas de Chico, que ele escrevia cartas para a mãe, não sei o que e tal. Imagina se ele ficasse querendo saber quem dava, quem foi. Ele escrevia a mensagem, porque o importante era a mensagem, e aí, bom, aí chegava numa mãe desesperada
por um filho ou um pai desesperado por um filho. Então, o importante realmente é a mensagem, pessoal. Então, passem a mensagem. Escrevam a mensagem. Digam a mensagem. Né? Ou, Marilei, pinte a mensagem. Ela que fala da psicografia de pintura. Então, pintem a mensagem. Então, pintem a mensagem, entendeu? Passem a mensagem. Não retenham para você. Certo? Bom, agora nós vamos falar sobre a interação mediúnica. Que é como é que essa interação mediúnica vai acontecer. Certo? Então, o espírito comunicante transmite diretamente o seu pensamento, ou tem como intermediário o espírito do médium? Essa é uma pergunta bem interessante. Será que o espírito passa diretamente, ou seja, diretamente o seu conteúdo, ou o espírito do médium tem alguma participação? Porque a gente estava falando lá numa aula anterior sobre a fidelidade da comunicação. O médium mecânico é bem mais fidedigna, e parece que no médium mecânico o espírito usa o braço, ou usa a fala, para se comunicar sem interferência do espírito do médium. Médium. Sempre o espírito do médium vai estar mais ou menos envolvido. Então vamos ver o que ele está dizendo. Kardec responde aqui, no livro dos médiuns. O espírito do médium é o intérprete, sim. Principalmente os médiuns intuitivos. Você recebe a mensagem e passa. E repassa, Então, porque está ligado ao corpo físico, que o espírito se serve para se comunicar, Então, ele vai se comunicar através da gente de qualquer jeito, porque nós estamos nesse plano físico, ele não tem corpo, e nós temos um corpo, então o corpo físico vai atuar. Mas não é essa a pergunta. É o perispírito. Ou seja, é a alma do médium, Há uma conexão de perispírito a perispírito, sendo que o espírito do médium é que age sobre o seu próprio corpo, mas sofre influência do espírito comunicante. Então, mesmo o médium mecânico tem um nível de participação. A nossa alma tem um certo nível de participação nesta transmissão de mensagem, nessa passagem da mensagem. Mais ou menos, mínima no mecânico, máxima no intuitivo. Certo? Então, essa interação realmente funciona de alma para espírito, alma para alma. Tem uma interação entre as duas. Te lembra daquela vez que eu botei a mão aqui no Francisco e ele repetia, eu falava para ele, ele repetia o que eu estava dizendo? Te lembra? Isso, não, brincadeira não, nós fizemos uma demonstração. E sim, mas aquilo ali é como acontece. Normalmente como acontece. Ele encosta ou transmite seu pensamento. Basicamente, é assim que funciona. Outra pergunta sobre como é que funciona. O espírito do médium influi nas comunicações dos espíritos que ele deve transmitir,
Então, ou seja, eu posso influir na comunicação? Sim, eu posso e influo normalmente, tá? Principalmente os intuitivos e semi-intuitivos. Porque ele vai usar as minhas palavras. Já ele vai usar... Se eu vou ter que pensar as palavras e colocar o pensamento em palavras, ora, eu vou usar as minhas palavras. Então, vou tentar ser o mais fiel possível para retransmitir a comunicação. Mas é lógico que eu interfiro, mais ou menos, sendo mais fiel ou menos fiel. Então o que ele está dizendo aqui, né? Resposta de Kardec. Sim, caso não há afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as comunicações de modos a adaptá-las às suas próprias ideias e tendências. Bom, aqui eu já estou interferindo demais, né? Porque se eu recebo um negócio e eu sou contra aquela ideia, eu posso dar um jeito de distorcer o sentido, né? Então, adaptá-las às suas próprias ideias e tendências, né? No entanto, não exerce influência sobre o espírito comunicante. É apenas um mau intérprete. Ou seja, eu não vou convencer. O que eu falar não é a ideia do espírito. É a minha ideia que eu estou dando um jeito de transmitir junto, ou sou extremamente contra aquilo que eu estou dizendo, que vem para dizer e eu não digo. Então eu não sou um bom médium, porque eu estou interferindo no texto, né? Certo? Então eu sou um mau intérprete, né? Eu não consigo ser pelo menos daquele assunto e daquele trabalho ali, eu não consigo dizer coisas que vão contra as minhas convicções. Sou um mau médium? Não. Né? Só não sirvo para aquele tipo de comunicação. Tem que ter alguém que tenha mais afinidade, ou mais abertura para aquele tema, né? Então, cuidado. Agora, você também pode trocar alguma palavra, trocar um pouco as coisas, porque se vem um espírito que vai xingar o outro, né? A gente vai amenizar as coisas, certo? Se o cara vai xingar ele de salafrário, de não sei o que e tal, você pode mudar as palavras para amenizar, mas não vai perder o sentido de que o cara não é uma boa coisa, não é flor que se cheire, mas não com as mesmas palavras agressivas ou, né, de baixo calão que o outro falou, né? Você dá uma ajudada, mas vai assim, comunicar que o cara está descontente com ele e tudo mais. E é importante que você faça, às vezes, quando você está trabalhando com espíritos ou com consciências ou fragmentos de consciência 5, é importante fazer essas pequenas correções, né? Então você aí não está sendo um mau intérprete, aí você está sendo um bom intérprete, porque às vezes não é conveniente se retransmitir alguma coisa. O que você não faria com uma outra pessoa viva, você não faz com uma pessoa que não está viva, ou seja, que não está neste plano, né? Certo? Bom, alguma pergunta até aí? Não? Tá tudo bem? Então tá. Essa é a causa, outra coisa, essa é a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns, ou seja, uns médiuns têm assuntos melhores, ou são mais adeptos a falar sobre certos assuntos do que outros, né?
Então, sim, ele vai dizer que não, mas ele responde aqui na negativa, né? Não existe outro motivo, ou seja, sim, é esse o motivo principal, tá? É que o pessoal gosta das afirmações negativas lá, né? Isso aí foi traduzido no início do século passado, e aí o português era um pouquinho mais rebuscado, e a pessoa que traduziu esses livros era realmente tradutor da presidência da República da época. Então o cara, né, usava um portuguesinho bem bom. Procuram um intérprete que melhor simpatize com eles, para que transmita seus pensamentos com maior exatidão possível. Então, certos assuntos tem que ser falado por alguém que compactue com aquilo, ou que esteja aberto para aquilo que eu já falei no slide passado. Então eu coloco aqui outra coisa também, que isso aqui eu coloquei, tá? Isso aqui, a diferença energética também é um fator relevante. Como aqui a gente trabalha com alta energia, por isso que o comando principal é sintoniza, fez o contato, equaliza e traz, né? Ou para cima, sintoniza, equaliza e traz, porque tem que equalizar as energias. Como na baixa energia está todo mundo lá nos 30, 20, 33, 40, não sei o que, e esses espíritos estavam lá embaixo, no 10, 20, 5 e não sei o que, a diferença energética não era assim grande, né? E quando vinham os espíritos superiores, aí é um problema. Os caras tinham que chegar muito devagar e podiam se expressar muito mal, porque a diferença energética é imensa. E aí só chegava aqui, que vocês tinham essa energia tão baixa, só chegava aqui coisas muito a conta-gotas, e tinha que ser o mais formal possível, o mais para as pessoas conseguirem verificar. Eles não podiam se manifestar com toda a sua, vou dizer a palavra glória, não daria, mas com toda a sua autenticidade. Aqui então eles tinham uma maneira muito restrita para se comunicar, porque a diferença de energia era muito grande, certo? Não seria compreendido no momento. Além disso, né? Além disso, mas a dificuldade maior era de comunicação mesmo. Por exemplo, a gente pegou aqui, né? Ontem, no finalzinho, né? A médium pegou uma 9 e ela subiu a energia lá para até conseguir que a 9 conseguir. E ela podia se comunicar e falar normalmente, né? O A8 também é uma energia enorme. O A7, uma energia muito grande. E a diferença era de várias potências de 10, né? Sei lá, você na ordem de 10, né? 10, sei lá, 20, 30, 40, 50, né? 10, né? 1 elevado a 10, 2 elevado a 10, e uma consciência 6 normalmente está a 1 vezes 10 elevado a 32, ou seja, a escala de grandeza é enorme, e até você conseguir equalizar tudo isso e mandar e rebaixar essa energia toda, você perde muita informação. Quando recebe ali o atendimento do hospital, do Aldebaran, qual é a consciência? Não, a energia tem que estar enquanto. Bem, são consciências 9. Ah, é? Só.
Então, a energia é 10 elevado a 40 mil para cima, entendeu? É muita energia. É mais que megalhão. É mais que tem o centilhão, aí tem o megalhão, aí depois tem o gigalhão, o teralhão e o tetralhão. Tá? É o tetralhão do 9. Isso, do 9 você está em tetralhão, ou seja, uma energia altíssima. Então não é assim, você precisa fazer muito exercício, trabalhar muitos chakras para conseguir elevar essa energia toda. E ela vai se adaptando aos momentos também. Sim. E a primeira vez do Aldebaran ali, sentiu um baque tremendo. Agora não, é sereno, sabe? Sim. Vai se acostumando, porque ele vai se tornando comum, normal. Da primeira vez foi... porque primeiro para eles poderem equalizar, né? Ajustar a energia e ajustar o quanto você está, porque eles são, você está em um teralhão, está na faixa mais baixa que eles conseguem chegar tranquilo, né? Eles tiveram que equalizar as energias para você, porque estão muito mais alto. Eles tiveram que se adaptar muito para chegar até aqui embaixo. Aqui embaixo não chega. E que nem do 11, o baque que o cara leva, quando pega o 11, pá, é incrível a energia que tu leva. Você tem que estar em alta energia para eles rebaixarem o máximo possível para chegar até você. É alta energia mesmo. Se a gente já está em alta, ele acha que está bom, imagina eles. É bom passo o negócio. A alta energia é muito interessante. Aí eles chegam aqui, né? Trabalham, fazem, parece a gente, né? Parece que está vivo, não tem aqueles movimentos e tal. É normal, porque já estão basicamente equilibrados. Isso num 9, agora um 8 tranquilo, um 7 tranquilo, um 6 mais tranquilo ainda. Fidelidade das transmissões, que a gente vai falar. Isso é importante. Fidelidade das transmissões, ou seja, o quanto você consegue ser fidedigno naquilo que você passa. Ou seja, a ideia que você recebeu, você consegue colocar em palavras. Certo? Então, é maior a garantia de independência do médium mecânico do que do médium intuitivo? Né? É aquele negócio, aquele que é médium mecânico, que o espírito praticamente faz tudo e você mesmo é muito pouco, né? Certo? A tua participação é mínima, mas tem, né? Será que é melhor? Ele vai dizer, sem dúvida, né? E para algumas comunicações é preferível um médium mecânico. Sim. Quando eu quero ser fidedigno mesmo, né? Certo? Uma máquina Xerox, você bota lá, imprime e sai igual lá do outro lado. Ou, né? Será que isso é interessante? É muito interessante, mas está raro cada vez mais. Então, mas quando conhecemos as faculdades do médium intuitivo, não só as faculdades, mas a intenção, mais a dedicação, né? Isso se torna indiferente, segundo as circunstâncias. É indiferente, segundo as circunstâncias, aquilo que a gente faz, né? Quero dizer que certas comunicações exigem menos precisão. Aquele médium intuitivo consegue passar muito bem aquilo que eu quero dizer. Ele consegue se expressar bem, ele consegue se fazer bem. Então, quanto mais você for dedicado, e quanto mais você for aberto, e quanto mais você tiver
uma capacidade de expressão, melhores são as chances, né? E agora, na alta energia, fica mais fácil, porque você eleva a energia e aí fala como eu e você estamos falando. Parece resultar dessas explicações que o espírito do médium não é jamais completamente passivo. É que ele pergunta, né? Aquele negócio que já disse, já está lá dito lá atrás, né? Que o perispírito para perispírito funciona assim, né? Aqui ele vai explicar melhor esta indagação, né? Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias às do espírito comunicante. Ou seja, quando ele é isento, consegue ser isento, né? Certo? Mas nunca se anula por completo, né? Então, sempre vai ter uma certa interferência, mesmo porque é a capacidade de expressão de cada um e as palavras e construções verbais que ele conhece. E às vezes não são muito bem apropriadas ao tema que você quer passar, certo? Para pegar espírito inferior, tranquilo, né? Todo mundo aqui conhece esse palavreado mais baixo. Mas os de alto padrão e que querem passar conhecimentos, aí já começa a ficar mais complicado isso aí, né? Certo? Seu concurso é indispensável como intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos, né? Certo? Então, é lógico que desenhar a letra fica muito difícil. Se a pessoa é uma pessoa analfabeta, desenhar a letra já fica muito difícil, né? Certo? Agora, se é uma pessoa alfabetizada, ele já sabe escrever. Então, basicamente, já fica mais fácil. Ele dá o comando de escrever ou grafar, na verdade, a palavra certa. Fazer a grafia da letra A, eles dão o comando letra A, ele rapidamente, né, sabe escrever, faz a letra A. Agora, eu vou pegar um médium que é analfabeto, nunca escreveu uma letra A, aí a próprio mecanismo do médium, a própria essa parte do motora, exatamente, do médium já vai ficar traços finos e tal, pô, não vai conseguir, né? Ou vai sair aquele garrancho, vai escrever uma letra A do tamanho da folha, ou alguma coisa assim. Então, fica muito ruim a situação, né? A interferência não ocorre no caso da canalização, pois é de mente para mente em alta velocidade, é automática. Ou seja, aqui essa parte da canalização não existia no tempo de Kardec. Hoje eu sou canalizador. Beleza. Como é que funciona a canalização? Já falei lá na aula, lá atrás. São pacotes de informação que chegam no teu cérebro, descomprimido e falado automaticamente. Ou seja, quando o médium perceber, entender o que está sendo falado, já falou. Então ele não consegue interferir. Certo? Porque é tão rápido a coisa que ele não passa pelo crivo da consciência do médium. Ele simplesmente fala. É quase como um médium mecânico, mas não é igual. Médium mecânico, ele movimenta e tal, não. Ele usa todo o aparato do médium, né? Neurológico do médium. Ele chega, fala, e aí, depois de falar, que ele toma consciência daquilo que falou. Certo?
Ele toma consciência depois de falar, ou à medida que fala. É muito rápido. Então ele não tem condições de interferir. Porque ele não tem condições de raciocinar o que ele está falando e fazer as mudanças. Né? Certo? Então a canalização, ela é claro que depois de escrito ou falado, você pode na transcrição colocar o que tu quiser. Mas aí é desonestidade daquele que está canalizando. Certo? E aí vai da índole de cada um. A índole de cada um. Ou seja, esse cara vai canalizar uma vez. Depois nunca mais. Certo? E aí vai começar a inventar. Que esse é o grande problema. Então, é um problema de caráter e o pessoal lá de cima abandona ele rápido, né? Para quê? Eu vou dizer uma coisa, vou falar alhos e ele vai escrever bugalhos, aí fica difícil. Então, mau caratismo tem em todas as áreas. Né? Certo? Gente boa e gente ruim tem em qualquer profissão, em qualquer religião, em qualquer sociedade. Cabe a nós filtrar isso aí. E o pessoal lá de cima filtra e filtra mesmo. Tá? Perguntas, respostas, indagações, interjeições? Não? Tá. Os espíritos só têm uma linguagem, a do pensamento não articulado. Então, pensou, transmitiu o pensamento para pensamento. Exatamente. Sendo assim, um espírito poderia exprimir-se por via mediúnica numa língua que nunca falara quando vivo. Neste caso, de onde tira as palavras que emprega? Isso é uma pergunta muito interessante, certo? Muito interessante mesmo. Porque aqui a gente já pegou espírito alemão, japonês, chinês, árabe, né? Inglês, francês, italiano, né? E aqui todo mundo fala português, espanhol, né? E aí, como é que é? Indiano, né? E aí, como é que o médium fala em português? No caso, né? Já respondesse a pergunta ao dizer que os espíritos só têm uma linguagem, o pensamento. Beleza. Então é assim que a gente se comunica, através do pensamento. Né? Através de imagens, talvez, né? Representações, simbolismo, né? Não sei como é que é essa linguagem do pensamento, mas todos nós nos entendemos por aí, né? É uma linguagem não articulada, né? Certo? Meio parecido com o japonês, ideogramas, né? Então você faz impressões, né? Ao dirigir-se ao espírito encarnado do médium, o espírito comunicante não fala em francês, nem em inglês, mas na língua universal do pensamento. Beleza, tá certo. Mesma coisa, repetiu lá em cima, para enfatizar, beleza. Mas o que ele vai dizer aqui? Né? Então, para traduzir suas ideias numa linguagem articulada e transmissível. Então, o médium vai fazer isso. Né? Vai pegar esse pensamento e vai transformar em palavras, frases, né? Parágrafos, textos, tudo aqui. Certo? Ele se utiliza das palavras do vocabulário do médium. E aí começa toda a dificuldade, né? Se utilizar das palavras, ideias e conceitos e estruturas que o médium conhece ou que aquela língua, né, usa para expressar uma ideia, né? Certo? No nosso caso é o português. E o português, como a gente já viu aqui, tem várias nuances. Tem um português mais coloquial, um português comum, um português
de nível alto e de nível altíssimo e não sei o que, literário e tal. Então, qual é a estrutura que o médium tem na sua cabeça, as palavras, as estruturas que ele tem para a gente poder expressar um pensamento? Você já viu que a coisa fica, dependendo do que tem que falar, né? Isso o Robson Pinheiro falando, né? Que ele teve que comprar um livro de física quântica, que custou uma fortuna, para ele ler o livro, para ele ter vocabulário para escrever o livro que ele tinha que falar. Porque ele não tinha os conceitos, nem aquelas palavras na cabeça dele. Então ele teve que ler, né, para comprar um livro, ler um pouco, e disse, ele leu o quê? Umas 10 ou 20 páginas naquele livro, e disse, não precisa mais, esse livro é ruim de entender, não sei o quê. Não precisa mais, as palavras que a gente queria, os conceitos que a gente queria que você soubesse, já temos, e agora vamos escrever o nosso livro. E aí você pensa assim, mas Chico, voltando ao Chico Xavier, né? Ele disse que a biblioteca do Chico tinha muita coisa, tinha muito livro sobre tudo. E ele escrevia sobre tudo. Ou seja, o Chico também passou pela mesma coisa que o Robson Pinheiro passou. Só que o Chico não falava isso, né? Porque ele precisava ler sobre vários assuntos para poder escrever sobre esses assuntos, para que ele tivesse na cabeça dele, no cérebro físico, biológico dele, os conceitos e as palavras que ele iria depois o espírito que estava redigindo as coisas falasse, né? Ele tinha que ter esses conceitos, senão, né, se utiliza das palavras, dos vocabulários, de tudo o que ele precisava. Se ele não tivesse na cabeça dele, não escreveria. E por isso que ele foi um ótimo, né, médium. E tudo isso é muito importante. Então, vamos lá. Qualquer que seja a natureza dos médiuns, mecânico, semi-mecânico ou simplesmente intuitivo, os processos de comunicação por meio deles não variam na essência. Com efeito, nessas comunicações com as pessoas vivas ou encarnados, ou com os espíritos propriamente ditos, se realizam unicamente pela irradiação do pensamento. Meio esquisito isso aí, né? Vamos tentar fatiar isso aí para tentar entender, né? Ou seja, nós transmitimos pensamentos para os outros. Nós recebemos pensamentos dos outros e transmitimos pensamentos para os outros. Temos uma comunicação apenas por pensamentos. Tanto faz encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, e encarnado para encarnado. Só que os desencarnados, eles até falam, porque estão acostumados. Certo? Eles transmitem um pensamento para o outro através de telepatia e articulam porque eles estão acostumados a falar aqui na Terra. Então, tudo bem? E nós aqui na Terra, nós encarnados, também fazemos transmissões de pensamentos? Sim. Tem a telepatia, ótimo. Mas também nós transmitimos os nossos pensamentos através de um meio que se chama linguagem. Mas também nós transmitimos os nossos pensamentos. Só que usamos a linguagem como meio de transmissão. E aí as coisas ficam bem difíceis. Porque às vezes você quer passar uma coisa usando esse meio que é a linguagem e às vezes você não consegue dizer as palavras, as construções certas, e o outro lado não consegue identificar exatamente o que você falou. Então tem uma codificação desse lado e uma decodificação do outro.
E a decodificação do outro pode dar problema. Teoria da comunicação. Mas é sempre assim. Nós irradiamos nosso pensamento, tanto diretamente, né, por telepatia, pensamento a pensamento, o que vai ser bastante comum daqui para frente, né? Essa comunicação telepática, né? Porque já existe, olha só, você está pensando numa pessoa aqui, firma um pensamento, pai, eu preciso falar com aquela pessoa e tal, babá, daqui a pouco ela te liga. O que você fez? Você transmitiu o teu pensamento para outra pessoa. Certo? De uma maneira bastante, eu digo assim, incipiente, você consegue dizer assim, eu preciso falar contigo. Entra em contato comigo. E a pessoa te liga. Ah, me lembrei de ti e resolvi ligar. Né? Existe isso. Então, acontece muito isso, né? Então você já faz essa transmissão de pensamentos. Já acontece. A gente aqui não se dá conta. E a gente prefere usar o telefone. Sim, bem mais eficiente ainda, mas no futuro vai ser ineficiente, ou seja, as companhias telefônicas vão ficar... Aliás, já estão, né, com esse negócio da internet, já basicamente ninguém mais faz ligação por voz. Está aí a prova de que a gente se comunica através do pensamento. Há pensamentos que o espírito do médium pode compreender em virtude de seu adiantamento, ao passo que outros não lhe são perceptíveis. Tem uma parte que você entende, tem outra parte que você não entende. Tem uma parte que você segura, tem uma parte que passa batido. Certo? Pois não despertam nenhuma lembrança, né? O que você não sabe não existe. O que você vê não existe. Então, para você, né? É a mesma coisa. Nenhum conhecimento lhes dormitem no fundo do coração ou nos cérebros dos corpos físico e astral. Ou seja, tem coisas que realmente você nunca viu em nenhuma das suas vidas anteriores. Certo? Pode ter coisas que são completamente inéditas para você. Tanto pensamentos, ideias ou sentimentos. Coração, né? Então, para você pode ser aquilo, pode passar batido. Né? Totalmente batido. Então, como é que um espírito vai querer falar de certos assuntos que o médium não tem a mínima ideia do que seja? Que para ele não faz nenhum sentido. Não encontra nenhuma guarita em si. Né? Isso é uma coisa muito importante. Então vamos ver. O que eles fazem? Palavras de Kardec aqui, né? Assim como encontramos em um médium um cérebro povoado de conhecimentos adquiridos, né? Na sua existência atual ou no seu espírito rico de conhecimentos latentes. Ou seja, alguém que realmente tem aquele conteúdo que eles precisam. Né? Como no caso do Robson Piano não tinha, mas ele foi atrás. Mas alguém que já tenha esses conteúdos no seu cérebro, tanto desta vida como de vidas passadas, né? Que aí eles fazem um sistema lá de você fazer o download, né, desses conhecimentos para o teu cérebro, e aí vai ter, não é na hora,
na noite anterior ou nas noites anteriores, para que você receba no teu cérebro físico esses conhecimentos que estão lá no astral, né? Você relembra, eles passam para o teu cérebro físico e agora já está aqui. E aí agora sim, agora que já está aqui, você pode falar sobre o assunto, né? Certo? Nessa vida você não viveu aquilo, mas numa outra vida lá atrás, viveu. Então, vamos trazer de lá para cá, né? Certo? Utilizamos de preferência este médium, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil do que um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriores adquiridos. Ou seja, tem uma frase de Kardec que é extremamente válida nesse contexto, que é o seguinte: o que ele diz? Espíritas, amai-vos, né? E estudem. Amai-vos e estudem. Por quê? Amar, né? Todo mundo, né? Fraternidade. E estudar. Por quê? Ele falou o que ele tinha que estudar? Não. Ele falou: estudem para que você tenha um cérebro, né? Com conhecimentos e palavras e não sei o que suficientes para que os espíritos possam se comunicar melhor. Então, o estudem é para que os espíritos possam trazer mensagens e coisas, né? Ensinamentos para vocês. E se você tiver um famoso cabeça oca, cabeça de vento, sem nada na cabeça, vai vir o quê? Vai escrever o quê? Né? Vai trazer mensagem como? Só o mecânico mesmo. Certo? Por isso que Kardec diz: estudem. Para que você tenha conhecimentos, palavras, né? Para que você possa entender e repassar aquilo que o Espírito está querendo te passar. Legal, né? Conseguiram entender o estudem? Que na verdade ele não era médium, ele não psicografava também, né? Eu não sei, ele mas... só estudava, ele pesquisava o porquê dessa função do espírita. Ele passava, tem um livro, tem um filme do Kardec, né? Eu acho que é na Netflix. Tem. Resumindo, era um Adroaldo na vida. Estudioso. Ele era estudioso e ele tratava as moças na época que tinham esquizofrenia, né? Não, na verdade ele começou a estudar e foi atrás de todos os fenômenos que tinha. Ele não acreditava, né? Ele não acreditava. Chegando lá, várias moças que já tinham estavam em tratamento psicológico e tudo, começaram a psicografar para ele e falar muitas coisas. E tudo aquilo que elas psicografavam e falavam, ele foi transformando em livro e foi transformando em sessões mediúnicas. Ele fazia perguntas. Também as informações ali, né? Tudo era novo para ele, né? Sim. Ele se interessou por causa das mensagens, né? E até ele se frustrou bastante porque ele divulgou livros e queimaram os livros. Sim, ele foi até preso. Né? Sim. E daí um dos médios que ele se comunicou isso, ele ficou, quando eu vi o filme, ele disse: e agora todo um trabalho está sendo destruído dessa forma. Ele disse: ele disse não, bem pelo contrário. Tá só está despertando a curiosidade das pessoas no proibido. Todo mundo vai querer ler um livro proibido. Que foi queimado, por que foi queimado, né? Foi na Espanha que queimaram. Qual que é o nome desse filme? Kardec. Tem na Netflix. Tem vários filmes sobre isso. O Kardec é muito legal. Esse filme é muito Eu vou bacana. ver. Tem que ver esse filme. Outro filme que também é bom, Minha Vida em Outra Vida, da Igreja Católica. Foi o único caso verídico que foi, digamos assim, que não foi contestado. Foi tido como um milagre da Igreja Católica. Mas na realidade não, porque a espiritualidade ali, só para um entendimento maior,
que quando eu fiz regressão, eu olhei assim, eu me identifiquei. Minha vida em outra vida. Sim, fala sobre a descoberta da TVP. Não era um psicólogo que tem um livro, tem um filme que fala de um psicólogo que foi atrás da vida. Ele encontrou o irmão e a irmã de 90 e tal anos. Ele morreu na Segunda Guerra Mundial. É parecido, mas é a mulher que volta. E ela, digamos assim, aprendeu o filho numa promessa, e o senhorzinho já estava com 90 e poucos anos, e daí ela foi atrás dele para poder libertar ele da promessa. Exatamente. Esse filme é muito bacana. E esse, como é que é o nome desse, né? Minha Vida em Outra Vida. Minha Vida em Outra Vida. É esse que vocês estão... E tem na Netflix também. Tudo Netflix. Tá. Então, e aqui o nosso, para acabar, essa parte agora, para a gente começar a fazer as psicografias. Aqui, a educação mediúnica, né? O médium pode e deve educar-se para impor limites a qualquer deslize de ordem moral, tá? Como por exemplo, ou seja, você pode interferir, eu já falei aqui, mas aqui só para enfatizar, né? O médium pode interferir na comunicação, né? Quando, e deve, na verdade, né? E aqui fala, né? Utilizar sua mediunidade preferencialmente nos trabalhos mediúnicos regulares, né? Então, vamos usar nossa mediunidade em lugares corretos, né? Certo? E como um trabalho mediúnico que você faça e tal, né? Sempre com um motivo nobre, sempre exatamente num trabalho nobre, né? Que realmente vale a pena, porque senão sabe que as obsessões, né, estão aí, ainda estão aí. Então é importante você fazer isso. Não quer dizer que as pirâmides você não faça em qualquer lugar, porque daí você está fazendo, usando a tua mediunidade, os teus conhecimentos para um motivo nobre, que é encaminhar esses espíritos sofredores, né, desavisados e com problemas, enlouquecidos, para o hospital. Então você passa aquela pirâmide de transporte, junta todo mundo e manda para o hospital, né? Certo? É igual você estar na rua, né, e dá um acidente. Aí o que você fala? Liga para a SAMU para vir me recolher, né? Então é a mesma coisa. Então você está sendo um bom cidadão. Fala. Mas como é que a gente encaminha eles? Vai? Eu não sei encaminhar. Então vamos botar o vídeo das pirâmides. Alfa, beta, gama, é muito mais fácil do que isso. A gente não chegou ainda. Agora tu imagina quem estava falando aí, ó, pegando gancho nessa fala, no boteco lá, na mesa do boteco, vai fazendo uma captação lá, dando showzinho para os camaradas lá. Também na merda que vai dar. Isso. Ou seja, fazendo captação no meio do bar, só para fazer o show. Exatamente. Demonstração. Aliás, outro comentário que eu queria fazer, ele falou ali da comunicação, do pensamento, né? Tradução. Sim. E nessas captações que a gente faz aí, nós rodemos o mundo já, me abriu um leque agora que eu nunca tinha parado para pensar. A Rússia, a Mongólia, não teve um povo que a gente não acessou aí. Sim. E aí a comunicação, né, tem um pensamento, a tradução. Sim. E aí o cara fica pensando o tamanho, a dimensão desse trabalho. O cara rodou o mundo, cara. E há muito mais a ser feito. Não fizemos nada ainda. Nada, foi só o começo. Foi só o começo. E aqui, ó, aqui tá que eu falei, ó, filtrar o conteúdo e a forma das mensagens. Isso no caso de fragmentos de obsessores, de sofredores e tal, pessoal revoltado com o outro que vai falar um monte de coisa. Então você vai ouvir, tá bom, você é só um safado, mas
o safado era só a primeira parte, depois vem o resto todo. Então, cuidado para que você ajustar a forma das mensagens, para que as palavras não sejam agressivas demais, certo? Porque às vezes você precisa falar que realmente, né, não dá para ser assim, né? E a pessoa que vem aqui, ela precisa saber das coisas que ela fez no passado. E ela fez coisas no passado. Presente, passado dessa vida, ou passado remoto, mas ela fez. E ela veio aqui justamente para saber. Não é para passar pano, nem é para passar a mão, né? Ela precisa saber, mas ela também não precisa ser ofendida, né? Certo? Ela precisa realmente entender que o outro está danado da vida com ela, e por causa disso, daquele outro. É claro que a informação aqui é extremamente importante. Não esqueça do primeiro slide. O que importa é a mensagem. E você está sendo o mensageiro e não o escritor. Já foi dito isso em aulas anteriores. Certo? Só que às vezes você precisa dar uma burilada na mensagem para não ficar tão forte. Mas precisa de um certo nível de veracidade nisso, né? Mesmo que você troque as palavras, não troque o sentido da mensagem, certo? E a intenção que vem nela, certo? Ajustar o palavreado a termos não ofensivos. É exatamente isso que eu estava falando. Aqui está bem explícito isso, né? E uma coisa que vocês não podem nunca perder de vista: o médium precisa estar sempre no controle da situação e possui o poder de elevar a sua energia para auxiliar a entidade comunicante. É o que a gente faz aqui. Pega ele lá embaixo, sintoniza, equaliza, traz e eleva a sua energia. E aí ele vai, só com a energia, ele vai começar a ficar melhor, a se sentir melhor, a pensar melhor, a se curar, a limpá-lo das energias de baixa, né? Vai começar a limpá-lo. E ele já vai começar a se sentir bem, e ele já não vai se sentir tão revoltado. Só com a energia. Correto? Uhum. Então, o importante é isso. E depois, na baixa energia, você tinha que ter o controle. O corpo é seu e você que manda. E continua mandando. Só que agora fica mais fácil com a alta energia. Quando você eleva ele já não vai querer se meter contigo. Não vai querer te dominar. Que você vai elevando a energia e ele vai começando a despertar. Certo? Vai começando a entender melhor, a raciocinar melhor. Certo? E aí, tudo certo. Na baixa energia tem muito problema de dominação. De tentar te dominar. Mas na alta energia, sempre vai subindo, 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 até a hora que ele não aguenta mais e ele não vai querer mais, né, tomar conta de você, ficar e não sei o que. Ele vai ser depois tratado e levado. Mas quem manda no corpo de vocês são vocês. Certo? E nunca esqueçam disto. Principalmente os médiuns que estão aprendendo a usar a alta energia, se gabaritando para trabalhar em alta energia. Que a próxima meditação, que é a dos 500 trilhões, já vai estar acima das cobras, que é 300 trilhões. Então só esta meditação vai te colocar acima do mais difícil de trabalhar, que são as cobras, né? Que é a mais alta, 300 trilhões.
dos fragmentos 5 desencarnados. E é muito legal. Bem, alguma pergunta? Esse foi o último slide. Pessoal, perguntem. Não? Não, explica bem. Ficou uma pergunta também. Então tá.